Bom, vem aqui dar continuidade no tema de animais selvagens e da parte de medicina de aves. E eu queria saber sempre assim, das partes que a gente mais estuda, que a gente mais trabalha, talvez uma das partes mais importantes seja o que o aluno quer saber, que a pessoa quer saber, seja o sistema ou o atendimento do caso clínico, como a gente vê em cães e gatos. Então, na minha percepção, a coisa mais importante ainda é conhecer, é entender a parte de como atender o paciente, de acompanhar, né, os exames complementares, a coleta de sangue, a radiografia, isso tudo faz parte do processo. E isso talvez o que mais importa. A parte de casos clínicos, eu acho que ela é tão ampla, ela é tão diversificada, que às vezes a gente sente até, como é que eu vou dizer? Não há o que eu fale o suficiente para poder ensinar tudo para vocês. Quem tiver interesse, existem alguns livros. Um deles é o Tratado de Animais Selvagens, que tem muita coisa. Mas um dos livros é esse aqui, é o livro do Harrison, Clinical Avian Medicine, tem o volume 1, volume 2, onde tem o que a gente fala, a medicina veterinária como um todo. Hoje eu vou apresentar a primeira parte de sistemas nessa aula. Quais são os sistemas? Os sistemas que compõem o animal, o que dá problema. Então vamos recapitular um pouco. Primeiro, as aves remontam aos dinossauros, então são uma linha direta em relação a esses animais, são uma evolução, né? Então, desde a época dos dinossauros, né, já existiam penas, por exemplo. E uma das coisas que chama atenção em penas é a capacidade de carrapato. E é uma coisa que a gente, de carrapato, de piolho, de ectoparasita. E é uma coisa que a gente pouco sabe dos registros fósseis, mas em aves a gente sabe bem, né? Então, das doenças parasitárias, talvez os piolhos de pena, as contaminações externas, né, sejam bastante comuns. Às vezes a gente até esquece, né, de quão fácil é ter naquela estrutura toda das aves, né, aquela grande quantidade de pena, um ambiente aquecido, protegido das intempéries, e a gente acaba encontrando muitas vezes piolho nas aves. Então, é algo bem comum, que nem sempre é valorizado, nem sempre é acompanhado, né, mas é uma coisa bem comum. Então, o que eu diria para vocês, talvez os piolhos são os mais fáceis de encontrar. É muito comum quando a gente pega uma ave para fazer um exame clínico, uma das coisas que eu faço é levantar a asa da ave contra a luz. E aí eu consigo enxergar muitas vezes esses pontos que a princípio parece uma sujeira. Se tiver dúvida, ou tenta raspar, ou em alguns casos arranca uma pena e faz uma avaliação. Então, essas estruturas que a gente tem nas penas, né, podem ser tanto o piolho em si, quanto uma das fases, né, que popularmente é chamada de lêndia. Então, o que seriam os seus ovos? Então, é sempre importante fazer uma boa avaliação na questão de ectoparasitas num como um todo. Aí eu olho também muito gaiola, porque às vezes a gente pode ver alguns parasitas se deslocando, né, e caminhando, mas sempre é bom fazer esse acompanhamento. Pode se encontrar também, nesse caso aí, ó, baixando a pálpebra do animal, se encontra alguns carrapatos. Então, essa é uma outra área, uma outra região que, como ela fica dobrada e ela é aquecida e mantém a temperatura, às vezes a gente não consegue observar, não consegue acompanhar, mas é também uma estrutura que vale a pena a avaliação, vale a pena o acompanhamento. Uma coisa que alguns pacientes apresentam muito, né, são sarnas. E uma característica que chama atenção é a respeito dos pés. Só que tem dois casos que são similares a respeito das patas. Um é uma sarna, a gente chama ela de sarna quinemidocóptica, que é uma sarna diferenciada, ela é redondinha, tá? E quando a gente encontra na pata, o que ela faz? Ela entra na pele e ela começa a cavar, tá? E à medida que ela vai cavando, ela vai fazendo um buraco, vai deixando seus ovos para se reproduzir e ela cria um tecido, né? Muito grande no pé. Então é muito comum alguns canários apresentarem. Como é que eu faço? Eu tiro um fragmento desse, eu posso umedecer um pouco, tiro um fragmento, levo ao microscópio e faço uma análise para determinar se é uma sarna quinemidocóptica. E muitas vezes a sarna também tem acompanha uma má formação, um crescimento anormal da unha, que é relativamente comum
de se encontrar. Em algumas aves, além de ter na pata, tem no bico, às vezes com uma carunca, principalmente periquito, né? Tem bastante essa lesão de sarna pneumocóptica, que também, e parece uma carne esponjosa, assim, uma estrutura esponjosa, até uma pedra pomes. Então, é importante sempre retirar um fragmento e fazer uma avaliação. No caso de aves com pulga, desculpa, com piolho, com carrapato, uma coisa que eu vi fazer às vezes é borrifar um pouco de algum produto, né? Existia um fipronil, mas tem que ser usado em pequena quantidade, só uns pequenos esguichos na região embaixo da asa, que aquilo tem uma grande absorção. E a gente pode utilizar também ivermectina, diluir 0,1 ml numa seringa de insulina, diluir com água, e aí depois pega, para cada 50 gramas de ave, eu uso uma gota. Então pode ser desde um periquito até um papagaio. Então eu dou uma gota, e o que que eu faço muitas vezes também? Quando a pata tem muita crosta, né, de sarna, eu pingo uma gota, umedeço e passo um pouco ali para poder ter reação. Mas tem que fazer um diagnóstico diferencial, que o problema na pata, por exemplo, ele pode ser problema nutricional. Então sempre é bom fazer o diagnóstico diferencial, pegar um fragmento, levar para o microscópio e fazer a certificação, que é a questão de parasitas intestinais, coleta as fezes e vai para o laboratório, principalmente coccidioses, né? Então, os protozoários, coccidioses, podem ser encontrados, então sempre coleta a amostra de fezes. E no exame de acompanhamento das aves, eu sempre indico um exame de fezes para poder acompanhar a evolução ou de uma criação ou mesmo de uma ave. Então, aqui mostrando um quadro de sarna, né? Muito mais complicado. E aí já dá para notar também uma falta de higiene, tá? Então, aqui umas bolas de fezes. Esse paciente, então, tem que ser retirado um fragmento, fazer uma análise. Mas o grande problema desse animal, na verdade, era higiene muito mais do que sarna. E aqui é o quadro que eu estava falando da sarna pneumocóptica que acontece muitas vezes em bico. Então, aqui uma foto de livro, ela forma esse tecido esponjoso, aqui aparece um monte de furinho, e esse paciente aqui é um paciente meu. Inclusive, essa sarna, assim como a unha da pata, ela começa a ter um crescimento anormal, o bico, algumas vezes, também tem um crescimento exagerado. Então, aqui é um exemplo de um crescimento estimulado. Tratamento, nesse caso aqui, dessa sarna, ivermectina vai funcionar super bem, tá? Então, pinga a gota via oral, não é injetável, né? Então, uma gota para cada 50 gramas. E eu pingo muitas vezes uma gota no pé, porque tem um pouco de ácaro, e às vezes eu pingo até um pouco aqui em volta do bico, para deixar essa região úmida e THC. Mas tem que retirar um fragmento e tem que colocar. Nesse caso aqui, quando essa lesão de face aqui, na cara do bicho, nem sempre eu vou encontrar. Por quê? Porque às vezes o ácaro está profundo, né? Ele já está lá no meio da crosta. Então, tem que tirar um fragmento grande e procurar. E se não achar, se tiver esse tipo de lesão, eu indico fazer o tratamento para sarna. Então, o que eles falam, né, um aspecto de favo, né, de honeycomb, que é aquele cachilho de abelha, tá bom? Um quadro bem mais grave, onde já está todo tomado, o animal bem debilitado, então toda essa estrutura aqui, essa área aqui, já com a sarna bem comprometida, e o tratamento efetivo, né, até o que indica aqui, é o tratamento com ivermectina para o paciente. De parasita, piolho, ácaro e parasita intestinal é o que normalmente apresenta. Qual é o melhor tratamento para parasita intestinal? Gente, depende do tipo de parasita que vai fazer o problema. Agora, talvez uma coisa que chame a atenção do proprietário é a parte de pena do animal. Então, a dermatologia, né, o aspecto externo, as lesões externas, o comprometimento externo, que envolve desde a pele até as penas, talvez o que chama mais atenção. E uma das coisas que nesse papagaio aí chama atenção é esta pena, né, molhada e com a parte ali de pele totalmente lesionada desse paciente. Então é muito comum a gente receber na clínica de aves os pacientes com problema de pele. E aí variam, né, de diversos tipos de lesões. E toda vez que vocês estiverem fazendo uma avaliação, é importante avaliar. Então aqui, ó, uma avaliação. Aqui é um zebra fint, tá? Um passarinho pequeno, uma perna, o corpo. Aqui está a asa. Então aqui o húmero, o radia una e o resto da asa para cima. E aqui mostrando toda a lateral.
Então a gente observa, por exemplo, o desenvolvimento de penas novas, mas não é um animal que está em muda. Então aconteceu alguma coisa, né, em alguma fase, onde o animal perdeu a pena e elas estão caindo. Primeira coisa que a gente tem que observar existe a chance, nesse caso aqui de uma Péfila gutata, fazer o arrancamento das penas? Tem alguma chance dela virar, meter o bico e puxar as penas? Porque é uma coisa que todas as aves podem fazer. Ou tem alguma coisa dentro da gaiola desse animal que pode ter provocado essa lesão, ou existe alguma forma de outra ave ter lesionado esse animal? Então, essas são as perguntas que a gente faz e o acompanhamento. Normalmente, para pena, tá, a melhor forma de tratamento, se não tiver lesão, é deixar as penas desenvolver, correção de dieta e fazer acompanhamento. Se for arrancamento, autoarrancamento, é onde normalmente a gente encontra mais problemas. Então, tipo de lesões de pele, né? Então, úlcera, pode ver que aqui o animal está bem comprometido, com bastante lesão, tá aqui em cima, ó, na pata. Esse animal aqui, né, ele está com uma lesão maior na região do peito, então aqui um papagaio, aqui um agaporni, com uma lesão no peito. Então, o que que eu indico? Primeira coisa, eu tenho que fazer diagnóstico diferencial. Eu tenho que confirmar o que que pode ser. Então, existem várias coisas que podem dar lesão. Primeira coisa, gente, faz uma cultura em antibiograma. Tira um fragmento, faz uma escarificação, faz uma biópsia e faz uma avaliação. Nesse tipo de lesão mais velha, né, uma lesão crônica, o proprietário vai falar, ah, mas eu ainda não tratei. Mentira que tratou. Uma lesão dessa que está há quanto tempo o proprietário já viu. Se não tratou, o proprietário é um irresponsável. Então, é, sempre é bom, sempre é importante fazer uma cultura em antibiograma. Pode ser vírus, pode ser circovírus, pode ser poliomiovírus, pode ser ciclovírus, pode ser um monte de coisa de vírus novo. Pode ser uma bactéria, mas pode ser fungo, né? As bactérias, quando ficam muito com um quadro desse por um longo período de tempo, elas apresentam fungo. Ou pode ser até mesmo, né, um quadro que iniciou com uma bicagem do animal, arrancando um fragmento e depois provocou toda a complicação. Uma das coisas que também chama muitas vezes a atenção é o animal em troca, né? Então, uma ave, né, fazendo a muda. Mas essa ave, ela está fazendo a muda tudo numa vez só. E isso não é comum, né? Então, uma ave que teria todas as penas que mudam ao mesmo tempo. Gente, as aves não fazem isso. Elas estão sempre em constante muda, mas elas trocam de forma gradativa. Nesse caso, inclusive, é um vírus, né? Esse poliomavírus que está fazendo uma alteração no paciente e acaba prejudicando a muda de pena dessa ave. Algumas vezes a gente encontra aves com exudato, então esse agaporni aí, ele tem uma secreção aqui na região do ouvido, né? Então a cabeça, o olho e aqui atrás um orifício, e esse canário é a mesma coisa, inclusive esse canário era um paciente meu. Bom, nesse caso tem que fazer uma inspeção. Pode ser uma otite, como de um cão, um fungo, uma bactéria, ou alguma outra coisa a mais, mas normalmente pode ser uma otite, que aí o tratamento, se for uma otite, eu indico também fazer uma coleta, se for possível, né, desse exudato, às vezes não dá porque a pena suga tudo, então pega um suave e faz uma coleta, e o tratamento para otite de uma forma comum, como se faz em cães e gatos. Então, mas o que seria mais comum, então, se eu fiz a cultura antibiograma, eu vou utilizar o antibiótico que saiu ou o antifúngico que saiu na minha cultura antibiograma. Se for uma lesão por vírus, eu vou esperar o diagnóstico e eu vou fazer o tratamento para isso. Mas uma coisa bastante comum em aves são lesões por briga, são lesões por trauma. Então, às vezes acontece. Esse aqui era uma caturrita, né? Eu recebi primeiro a foto. Então, aqui está a cabeça, aqui tem uma asa, aqui tem outra, aqui seria as costas do animal, e bem aqui no meio tinha uma lesão. Extremamente complicada para o animal virar e dar uma bicada, né? E o que eles me relataram que não tinha outro. No final, às vezes a gente se preocupa tanto com a origem do problema que a gente esquece o problema. Então, o que que eu pensei? Não vou conseguir fechar o diagnóstico pela anamnese que eu fiz, pelo exame. Fiz a avaliação do animal e fui direto para o tratamento. Então, é uma ferida aberta, tá? Então, a primeira coisa é higienizar, limpar. Eu vou ter um monte de pena em volta. Toda vez que vocês pensarem em pomada, gente, pomada vai virar
uma gororoba, mas muitas vezes eu tenho que utilizar pomada, mas aviso o proprietário que vai ser utilizado pomada. É interessante em alguns desses casos usar uma fita ou um colar. Para quê? Para que o animal não fique bicando. Então, às vezes a gente limpa, coloca a pomada, o animal vai lá e bica. A gente limpa. Então, o colar elisabetano, né, ele ajuda bastante para poder fazer um controle do tratamento. Eu gosto muito, eu indico bastante e em pouco tempo as aves elas estão acostumadas. E às vezes o cone para cima dificulta a movimentação da ave, então colocar o cone para baixo, como está aqui nesse agaporn, normalmente o animal responde um pouco melhor. Então o que foi feito? Foi feito um cone nesse animal para evitar que ele fizesse a debicagem, né, que ele se mutilasse, porque uma das principais suspeitas é que ele estava se mutilando, e começou o tratamento. Aí o tratamento começou com pomada, higienização do local, limpeza, fazia pomada. E também eu gosto de utilizar a rifocina, porque a rifocina ela é úmida, né? Ela impregna bem, fácil de adquirir e ela não fica tanto tão empapada, tá? Então fui utilizar também um pouco de rifocina, foi onde esse paciente respondeu melhor ao tratamento. Então é um tratamento de ferida aberta, limpeza, limpeza, limpeza e antibiótico. Esse quadro aqui é um quadro um pouco complicado. Esse animal chegou para mim porque ele tinha sido atacado por um gato. Gente, para vocês entenderem, tudo isso aqui, ó, é a musculatura do peitoral. É todo o peito da ave. Então, olha a quantidade de pele que saiu. Gato, não dá para a ave brincar com gato. O gato meteu a unha, ele puxou. Ah, mas foi uma agressão leve, foi. De novo, não me importa, a origem a gente discute muito e perde foco do tratamento. Então, o que foi nesse caso aqui? Uma briga. Então, isso aqui está extremamente contaminado. Olha a quantidade de sangue que esse paciente perde. Olha a quantidade de líquido que ele está perdendo. Então, eu não posso fazer muita coisa, mas limpeza, foi feita uma boa higienização, tá? E comecei o tratamento. Nesse caso, foi pomada, que era para manter aquilo mais úmido, tá? E para poder melhorar a condição do animal. Esse animal foi a óbito em menos de 24 horas. Utilizei medicação para dor, tentei colocar esse animal num espaço pequeno para reduzir movimentação, entrei com antibiótico. E aí eu entrei também com antibiótico sistêmico, né? Uma infecção desse tamanho, a unha do gato sempre contaminada, entrei até com um antibiótico sistêmico injetável, mas infelizmente não teve resolução boa desse caso. E uma coisa que a gente vira e mexe acompanha na clínica veterinária de aves são aves que se arrancam, né? O cachorro lambe a pata, o gato lambe o dorso e a ave arranca. Como é que eu desconfio? Primeira coisa, ele vai arrancar somente onde o bico alcança. Pode arrancar asa, tá? Então, cabeça, ó. Cabeça tá inteira e o corpo tá faltando, já sei que é arrancamento. Esse aqui é jovem, o arrancamento, ó. Tá nascendo o canhão. Esse aqui já tirou o canhão, né? Então, é um animal com grave distúrbio de comportamento. Um papagaio acinzentado africano, que é o Psittacus eritacus. Aqui, uma arara canindé, mostrando também o arrancamento, e outro papagaio. Então, são aves que socializam muito com a gente, muitas vezes alguns desses animais, por alguma mudança de comportamento, ou de ambiente, de área, ou o proprietário que tem uma atividade diferente, alguns animais começam o arrancamento. É muito complicado, tem que fazer o diagnóstico diferencial, que existem algumas enfermidades que podem provocar o arrancamento de pena, mas é muito complicado porque envolve comportamento. O ideal é mexer na rotina da ave, tentar melhorar a condição onde está essa ave. Existe medicação que a gente chama de modulador de comportamento, então pode ser utilizado aí um neuroléptico de longa ação, existem vários no mercado que pode ser utilizado, tu medica o animal e depois de 15 dias ela vai fazer um depósito e depois de 15 dias a 20 dias começa o efeito e a gente modula o comportamento. Mas o ideal é mexer na rotina da ave para que ela evite, para que evite que ele faça o arrancamento. Aqui é um caso mais leve, né, na clínica. Então, essa calopsita, pode ver que toda a área aqui, ó, ela alcança. Toda essa área aqui, ó, é onde o bico alcança. Então, ela se vira, arranca a pena. No começo, ela começa com uma higiene, tá? Como se fosse uma limpeza. Só que depois vira um vício e ela começa a tirar. Então, um colar elisabetano pode auxiliar também nesse tipo de caso, né? Não tem formado ferida, mas para evitar que o animal arranque a pena e mudança de ambiente e um pouco de medicação.
Não vejo tanto efeito com antibiótico anti-inflamatório, tá? Aliás, anti-inflamatório é uma coisa que eu tenho bastante restrição, mas nesse caso aqui eu vejo muito mais uma alteração de comportamento do animal do que propriamente um problema para medicar com um neuroléptico de elongação. Aqui mostrando o peito, tá? Então a ave estava arrancando as penas, dá para ver bem uma rarefação, perdendo as penas de proteção. Aqui está no caso só as penas de pluma. Então aí vocês imaginam o seguinte: se uma ave dessa precisa de uma temperatura de 40 a 41 graus para se manter bem, essa é uma área que está perdendo calor. Então normalmente esses animais perdem muito calor para o meio e até aumentam a ingestão de alimento para poder fazer, para combater, ou acabam perdendo muito peso e aí complicando o quadro clínico geral da ave. Aqui uma outra ave, uma outra calopsita, com um quadro também parecido, né? Aí uma gaiola diferente. E mesma coisa, o proprietário comentando que a ave começou com bicando, retirando uma pena e depois continuou. Mas tem gente que arranca pelo de barba, cabelo, que rói unha e começa com por algum gatilho e com o passar do tempo acaba provocando essa lesão. Normalmente a gente tem que trabalhar com o proprietário como se fosse um psicólogo, tentar entender o que está acontecendo, melhorar a condição na casa do proprietário. Às vezes é a posição da gaiola, um membro da família que saiu para estudar fora, para trabalhar fora, ou a rotina da família antes pandemia, pós pandemia. Então tem que conversar para poder entender o que pode estar acontecendo. Um outro caso relacionado à pele é o bubble foot. O que é bubble foot? Bubble foot é um quadro, principalmente a gente vê muito mais em aves de rapina, que são os 3 exemplos. Como a ave às vezes fica muito empoleirada, em cativeiro esses animais ficam num puleiro só, ela acaba formando um calo. E às vezes esse calo pode formar ou uma infecção, né, uma contaminação e uma complicação. Então, o que é o ideal, né, para esse tipo de animal? É ter puleiros, né, de tamanho diferente. Aliás, para todas as aves. Quanto maior diversidade de puleiro, melhor. Imaginem vocês descalço, sempre num lugar com o mesmo piso, tá? E aí, com o tempo, pode provocar. Se for um concreto, pode levar uma abrasão. Se for um piso muito liso, pode escorregar. Então, a ave está sempre no mesmo piso e às vezes acontece alguma coisa que acaba lesionando e acarreta nos tipos de infecção. Então, tem vários tipos, tá? De bubble foot, nada mais é que uma lesão, e as formas de tratamento, ela existe algumas alternativas. Então, a primeira coisa é entender como é que está a relação do animal com o puleiro. Começou a apresentar, às vezes a pele fica vermelha, eu já aconselho o tratamento. Aqui, foto de internet, né, que o cliente manda, às vezes a gente não consegue entender. Então, uma ave de falcoaria começou a apresentar um leve quadro aqui, ó, que não tem infecção, mas a pele já está vermelha. Então, o que eu recomendo? Primeiro é proteger. Então, existem alguns proprietários que colocam as aves em grama artificial. Só que alguma grama artificial às vezes pode cutucar um pouco a pata. Tem que tomar cuidado. Às vezes, tem gente que coloca um pano, ou tem gente que coloca um carpê, tá? Tem várias formas de proteger. E tem gente que coloca a vet trap para proteger a pata do animal. Mas normalmente é quando já tem lesão. E qual o problema? Esse tipo de lesão que é uma porta de entrada, se eu tapar, eu posso piorar porque eu começo a ter bactérias anaeróbicas. Então, o bubble foot ele pode começar muitas vezes aqui, na parte do coxim central, e depois prolongar para os dedos. E em alguns casos mais graves, para vocês terem uma ideia, ó, chega a perder o dedo. Dá tanta lesão, dá tanta ferida, dá tanto problema, que o animal necrosa a falange e precisa fazer cirurgia. Então, quando eu recebi esses casos aí, já estavam nesse quadro grave, a primeira coisa que eu fiz foi um manejo de puleiro. Alguns puleiros de madeira. Uma coisa que eu gosto muito em aves, sempre que for possível, é um galho de árvore seca, para que tenha um puleiro fino, um puleiro mais grosso. Ave de rapina tem que tomar muito cuidado com o puleiro fino, porque às vezes desculpa, a unha, a garra vai por baixo e pode perfurar e lesionar o animal. E então, tem que tomar bastante cuidado na hora de manipular o animal, tá? Tratamentos, né? Existem várias classificações de acordo com o grau, né? Então pode ser classificação 1, 2, 3, 4, 5, e aí pode ir, né, do mais complicado, né, ao menos complicado, mas sempre envolve o uso de anti-inflamatório, o uso de antibiótico e correção de manejo.
todos os casos. De acordo com o grau, eu posso começar a colocar uma bandagem, de fazer o tratamento e colocar bandagem. Tem caso mais simples que eu faço a medicação e não dou bandagem. A medicação pode ser oral e pode ser injetável, vai depender do quadro e de quão avançado que está. E sempre é bom, ó, a partir do quadro 3, é recomendado fazer uma cirurgia, uma radiografia para poder avaliar, para ver como é que está essa. Então, assim, aquele animal que está com a pata muito inchada, que está infeccionado, que eu vejo que tem secreção, às vezes vale a pena sedar o animal, abrir, limpar e fazer o tratamento, tá? Eu sempre recomendo o acompanhamento com radiografia para ver se começa a comprometer o osso, que às vezes a gente já pode até aparentemente ter uma ferida limpa por fora, mas já está com lesão óssea. Quando tiver reabsorção óssea, o diagnóstico é sempre muito ruim. Então, existem vários mecanismos, como eu falei, faz uma cirurgia para remover o tecido e depois dá os pontos, né, para poder fechar, e é importante deixar fechado com a contaminação. Tem como colocar esse círculo aqui, ó, na pata, então todo ele preparado, é como se fosse uma almofada de hemorroida, tá? Eu nunca usei, mas eu já ouvi falar e já acompanhei para seres humanos, então isso aqui é uma almofadinha, para quê? Para o animal não ter atrito nessa região, tá? Então o negócio é evitar com que essa região tenha uma sobrecarga de peso e tenha atrito. Uma coisa bacana também é pegar. Isso aqui são aqueles espaguetes de piscina, tá? Que as crianças usam, que jovens usam, adulta usa, mas o pessoal usa em piscina. Foi cortada uma fatia e a pata da ave, ó, foi colocada aqui. E aí esse furo aqui permite que eu faça até a medicação. Muito engenhoso e muito legal e uma dica super bacana. Não é só ave de rapina, então aqui mostrando que tem o Bubble Foot, ó, no anseriforme, esse aqui é um ganso, onde eu radiografei aqui para poder fazer acompanhamento e ver se tinha comprometimento. Não tinha comprometimento, esse paciente aqui foi feito só o tratamento tópico e a mudança de ambiente, ele estava no ambiente com concreto, esse animal tem que andar na grama, mas tem que ter contato principalmente com um lago, com uma região de água. Essa ave de rapina aqui chamava atenção porque ela tinha uma lesão, ela rompeu o ligamento da última falange aqui, ó, da unha. Então aqui, ó, ele estava trabalhando, quando ele foi bater na presa, o dedo foi para cima e provavelmente rompeu o ligamento aqui. Aí eu não conseguia mexer. Só que eu queria deixar o animal com a garra numa posição mais anatômica, mais curvada. Então o que que a gente fez? A gente fez uma bola de gaze, que o animal estava lesionado, tá? E eu coloquei esparadrapo. Então ele ficou com a pata apoiando no esparadrapo. Para quê? Para poder dar a posição anatômica da unha. E eu usei o mesmo princípio que é utilizado para quando tem problema de bubble foot. Então a ave ficou com essa botinha, tá? Ele tinha um pouco de lesão na pata também, por conta do que estava ferido, então fazia a botinha, depois abria, tirava a botinha, limpava, escarificava, tirava a secreção, limpava tudo e colocava de novo. E a botinha, e essa bola que é feita com gaze já ajudava também para retirar a secreção e manter a ferida limpa. Tratamento de longo prazo, tá? Foi mais de um mês de tratamento, mas o animal respondeu relativamente bem a esse tratamento. Uma coisa que às vezes alguns proprietários nos procuram também, então aí um caso de um galo, garnizé, que tem a espora muito longa, tá? Então aqui foi feito um corte, é como se fosse cortar uma unha, tá? Em alguns casos precisa sedar o animal, porque o animal é muito agressivo, mas na maioria das vezes somente o corte aqui serrei com uma fita, uma serra-fita e resolveu o problema. E tem animal que a espora sobe, ela é torta, ele vai se mexer, ele se machuca, então é sempre importante fazer bem o controle desse tipo de problema em aves em geral. Problemas oftálmicos, né? Avaliação oftalmológica e a questão oftalmológica ela já vem também com uma avaliação de cabeça, de narina, então dificilmente o animal tem só um problema no olho e essa região de narina também acompanha um pouco. Então veio esse papagaio dizendo que ele tinha um problema oftalmológico, ele tinha bastante secreção, né? E ele estava com um pouco de coriza, com secreção do olho. E quando eu fui fazer a avaliação, na verdade ele tinha um problema nasal que pela comunicação acabava escorrendo no olho. Eu gosto de fazer bastante o teste de fluoresceína, aquele colírio alaranjado que fica esverdeado,
pinga uma gota e vê se tem alguma lesão ou não para poder fazer tratamento. Na maioria das vezes, os principais quadros, a gente consegue fazer o tratamento com tobramicina, que é um antibiótico colírio bastante utilizado, e de preferência eu uso tobramicina pura. Não uso com corticoide, porque às vezes o animal, eu faço o teste, ele não tem lesão. Vai para casa, o animal começa a passar, a pata lesiona e o corticoide vai dificultar a cicatrização. Então faz o acompanhamento, né? Tento fazer uma observação lateral, observação frontal, e em alguns momentos a ave fecha o olho, né? Começa a piscar e fecha o olho por conta de fotofobia, ou receio de luz, ou a manipulação. Se preciso for, faz um exame mais profundo, né? Faz avaliação de fundo de olho. Sempre bom avaliar quando tiver uma ave na mão. Não é uma prática tão grande, mas sempre que o animal apresenta qualquer indicação de problema oftálmico, eu vou um pouco mais a fundo e tento fazer o exame de fundo de olho. Dá uma olhada como é que está a retina, como é que estão as coisas funcionando. Claro que existem aparelhos muito melhores, né? Ali eu estava usando uma lanterna, mas existe a oftalmoscopia indireta, então usa um aparelho com uma lente. Esse tipo de trabalho é muito bacana. Quem tiver interesse, tem um professor de Curitiba chamado Fabiano Montini, com quem eu já acompanhei, já trabalhei, e ele tem muito material sobre oftalmologia. No livro do Tratado de Animais Selvagens, tem várias informações sobre oftalmologia de aves. Aqui é um quadro de um trinca-ferro que chegou para mim, que ele tinha essa bola, tá? Aí não tem como saber o que que é glândula, o que que é olho, tá? Então era um animal, o proprietário chegou e falou que tinha começado semana passada, tá? E aí eu tomei um susto, porque óbvio que não era da semana passada, mas estava bem comprometido. Parecia ser um tumor, parecia ser de tudo um pouco, um processo inflamatório. Então, provavelmente o olho já estava comprometido. Primeira coisa, higienização, limpeza. Avaliei todo o animal estava com bom score corporal. Comecei com tratamento de colírio, esperei isso aí desinflamar, tirei essa secreção amarela que era pus, tirei o pus daqui, higienizei e fiz um tratamento de longo prazo. Essa ave recuperou parcialmente, mas depois não retornou mais para fazer uma nova consulta. Às vezes a gente não esquece, né? Então tem os sacos aéreos superiores e eles têm conexão com várias bolsas de ar, que a gente chama de seios. Então aqui, ó, esse periquito, ele tem uma sinusite. E o que chama atenção? O comprometimento da narina. A narina está obstruída. Então tem muitas vezes que a ave não tem esse aumento de volume do seio oftálmico, mas tem essa alteração aqui de narina. Então, quando o animal tiver isso, sempre chama atenção para se observar e acompanhar e fazer o tratamento. É bem comum, assim como em répteis, ter relação com a falta de vitamina A, tá? Então, um complexo vitamínico pode ajudar, mas só vai funcionar depois que eu tirar essa carga de líquido, de secreção, de pus que tem no seio e desobstruir a narina. Então, é preciso desobstruir a narina, fazer uma boa higienização. Em alguns casos, tem como fazer manobra com seringa, tá? O animal não vai engolir, tu faz um sopro rápido de seringa para poder tirar. Eu prefiro sempre tirar o máximo possível para fora e só depois tentar empurrar o resto de secreção que pode se acumular. E nesse caso aqui, pode ser feito inclusive um tratamento lancetar e retirar o conteúdo para melhorar a condição do paciente. Aqui é um quadro que às vezes as pessoas não se tocam. Então aqui é um trinca-ferro. E o que acontece? Quando o animal vai para o cativeiro, o proprietário pensa em dar fruta. Ah, eu vou dar bastante fruta. A fruta na natureza, vamos fazer um exemplo. Goiaba na natureza, ela tem um doce bom, um gosto bom, desculpa, mas não é tão doce. A goiaba de supermercado é muito mais doce. Gente, banana no mato, ela é doce, mas não é tão doce quanto a quando a gente tem no supermercado. Então, o que eu sempre me preocupo? Proprietário que dá muita fruta. Muita fruta tem muito açúcar. Muito açúcar vai comprometer o quadro do paciente. E um dos problemas que pode apresentar, lesão oftálmica. Então, isso é um animal que tem catarata, tá? E a catarata nada mais é do que quando migra açúcar para dentro do olho, quando o açúcar vai, ele traciona a água e compromete
todo o olho do animal. Normalmente pode ser um paciente diabético, aí a diabetes tem causas mil, mas é muito comum eu enfrentar problema assim com um paciente meu que come muita fruta, tá? Principalmente mamão, banana, maçã, com uma... Ah, qual é a melhor fruta? Fruta boa é fruta de quintal e fruta de época. É onde os animais comem uma certa quantidade e não comem muito. E outra, quanto que eu dou de comida para o animal? Olha a cabeça de um trinca-ferro. Uma fatia de mamão que seja maior que o bicho, para quê? Dá um fragmento de mamão que seja do tamanho da cabeça dele. A quantidade que ele vai comer tá suficiente para ele encher o papo. Então, assim, às vezes o que acontece muito é as pessoas darem fruta e tem gente que acha que o bicho tem que ter comido o tempo inteiro na gaiola. Não. O animal tem uma parte do dia que ele faz jejum. Então, ele tem que ter uma quantidade para suas necessidades nutricionais, mas não precisa ficar à vontade o tempo inteiro, não. E é muito comum eu encontrar hoje em dia. Então, o animal é velho. Nem sempre o animal é velho, tá? Preste atenção na dieta do paciente. Aqui é um agaporni, né? Esse animal ele tinha uma lesão de córnea, então dá para ver aqui um extravasamento. Ele tinha uma lesão de córnea e parte do conteúdo veio para fora. Bah, como é que eu vou? O olho cortou e uma parte do conteúdo veio para fora. É simples, traciona a pele e dá um ponto. Nesse caso foram dados 3 pontos, tá? Na época a gente tinha eu trabalhava com oftalmologista, cedamos ao agaporni, não tem como colocar o conteúdo para fora, mas ao fechar, a córnea ela tem pouca irrigação, porque ela tem irrigação na borda. Então, quando a gente fecha, a gente aumenta a quantidade de líquido, a gente aumenta a quantidade de sangue passando próximo, porque com o extravasamento da lágrima, aquilo ali vai ficar umedecido. Então, a melhor forma de reverter esse quadro é fazer uma cirurgia. Em alguns casos, aconselho botar um colar elisabetano, nesse caso voltado para cima, para o animal não enfiar a pata e não piorar o quadro ou machucar mais ainda e tirar os pontos. Então, esse paciente aqui foi feito o ponto e foi feito um colar para que o animal consiga comer, mas que não meta muito a pata para não piorar. Então, aqui foi no dia que saiu do atendimento e o proprietário pintou aqui ó, em volta preto para ele ficar mais tranquilo, sem problema nenhum. Funciona super bem. Aqui é uma ave também com um problema oftalmológico, mas nesse caso aí de pálpebra, né? Então esse animal tinha uma infecção, tinha uma relação direta com o quadro respiratório superior, ele tinha uma infecção de narina, comprometeu os seios parorbitais e isso acabou contaminando. O tratamento foi feito com um antibiótico anti-inflamatório para reverter o quadro do paciente. Radiografia ajuda bastante a determinar como é que está a extensão da lesão. Aqui, um outro H-porn e me mandaram essa foto. Quando eu vi, parecia no começo só uma lesão de seio, mas tava o olho esbranquiçado e aqui tinha secreção. Então, nesse caso, eu olho o paciente, né, para tirar a dúvida do proprietário, marquei uma consulta, uma avaliação e ele veio. Quando ele chegou para mim, já estava ulcerado, já tinha mexido e já tinha machucado um pouco, mas não tinha tirado completamente. Aí eu abri, retirei todo o conteúdo, tirei bastante secreção, bastante pus, bastante cásio, né? E depois fez o tratamento de ferida aberta. E respondeu super bem ao tratamento com pomada local e antibiótico. E isso sarou extremamente rápido. Aqui um outro caso, ó, de uma calopsita também com uma sinusite, acumulando a secreção nessa parte mais superior, que também é feita uma lanceta, né? Faz uma pequena cirurgia, retira o conteúdo e o animal responde super bem. Então, aqui no caso daquele H-porna, foi feito um procedimento cirúrgico, anestesiou, abriu e retirou essa bola aqui, ó, que é um caso, tipo um queijo. Foi feito toda a higienização, toda a limpeza e o paciente foi liberado posteriormente, tá? Tira bem, usa um suave para retirar o excesso, tá? O animal tem que estar sedado, óbvio, né? Ser todo anestesiado e faz o procedimento com relativa tranquilidade. Aqui ao final do procedimento, fica estranho, né? Então o animal já não estava enxergando, já estava tudo obstruído, mas o animal respondeu super bem. E uma outra parte, né, que a gente chamaria de odontologia, mas não é bem odontologia, é medicina de bico,
Então, vira e mexe, as aves têm problema nos bicos, a gente tem que acompanhar. Então, seria quase que uma bicologia. Aqui um quadro de um calau, ele apresentava uma lesão na extremidade do bico. Então, a primeira coisa foi saber a extensão, o animal foi anestesiado, né, viu todo o comprometimento, foi feita uma cirurgia para retirar o conteúdo, fazer uma boa higienização, ver aonde tinha tecido vivo, né? Então, um tecido do bico que tinha condições de se manter, aonde não tinha mais infecção, foi feita uma cirurgia para colocação de prótese, né? E aí, após a cirurgia, foi feita uma avaliação. O que que é uma prótese? Eu posso fazer uma peça de resina ou, quando a gente tem animais em zoológico, a gente guarda, tá? Bico de animais que morrem, de algumas espécies, para poder fazer esse processo cirúrgico de substituição. Ele pode ser até meio mórbido, mas a gente ainda não tem tecnologia para reconstruir um bico de uma ave. Talvez com a tecnologia de impressão 3D a gente consiga fazer um bico que resista. Uma coisa bastante comum, né, tanto por conta de sarna como problemas nutricionais, são os crescimentos anormais de bico. Então, bico que cruza, bico que cresce demais. Então, tem que conhecer bastante o animal para poder fazer a cirurgia, tá? Então, é anestesiar o animal e fazer o corte, fazer a higienização e limpeza e retirar a maioria. E tem que tomar cuidado que algumas aves, elas têm um crescimento anormal. E aí fica com um problema de oclusão, inclusive entortando. Então tem que fazer o alinhamento, tem que fazer a cirurgia e fazer tanto a correção superior quanto a inferior. Mas em alguns casos não tem jeito, o animal tem uma fratura, né? Então é colocada uma prótese. E com essa prótese, o animal vai ficar com um bico grande. Mas com o passar do tempo, tá? A ave consegue muitas vezes recompor o bico e ter o bico normal depois de aqui, no caso, um mês de tratamento. Ele teve a fratura, foi feita a prótese, depois a prótese ficou um bom tempo, e quando ele recuperou, foi retirada a prótese e o bico já tinha se recomposto. Aqui foi um quadro que o proprietário virou para mim e falou que o papagaio estava com um negocinho no bico. Gente, isso aqui é o bico inferior. Ele cresceu tudo, tá? E ficou como se fosse um microfone aqui, certo? De headset, de fone de ouvido. Eu fui manipular. Quando eu manipulei para ver como é que estava o tecido, ele caiu, ele descolou. Ele tinha tanta sarna, tinha tanta secreção, tinha tanto problema que o bico caiu. Então aqui, ó, tá no osso. E aí eu não tenho como fazer uma prótese. Esse paciente me deu bastante dificuldade de recuperação, tá? Então isso aqui ficou tudo como se fosse uma ferida aberta. Aí o que que tem que fazer? Limpar tudo, o cérebro do paciente, limpa tudo, tira toda a secreção, tira todo o tecido, faz um tratamento com pomada e comida de papinha todo santo dia até esse tecido cicatrizar. Gente, leva muito tempo. O paciente tem que ser fácil de manusear e o proprietário tem que ter muita paciência. Agora, se o proprietário já chegou a deixar o paciente com essa lesão de bico, é muito difícil ele fazer um tratamento de longo prazo. E aqui o comum, né? Chega muita calopsita com erro de bico. Então a gente vai lá, faz a cirurgia, corta, tá? E depois acerta a lateral do bico. Ele tem que conseguir manipular as sementes ou a ração que ele tem que comer. E um problema também relativamente comum em aves, né? São os problemas respiratórios. E acompanho muita ave com esse tipo de problema. Por quê? Porque a ave é extremamente dependente. Então o ar entra, vai para os sacos aéreos inferiores, passa pelo pulmão, vem para os sacos aéreos superiores ou anteriores, para depois ir para o meio externo. Então esse ciclo faz com que o ar que entra, se ele entra contaminado, a primeira coisa que pode apresentar é uma lesão de saco aéreo, não é pneumonia. Então é mais fácil uma ave ter uma aerossaculite do que uma ave ter uma pneumonia propriamente dita. Então, os sacos aéreos posteriores ficam alojados aqui atrás, tá? Os sacos aéreos anteriores ficam alojados mais aqui para frente e o pulmão no meio do caminho. Primeira coisa que eu avalio no trato respiratório da ave, então aqui está abrindo o bico e tem uma mancha branca aqui, ó. Essa região aqui, que é essa fenda, a gente chama de coana. E essa coana é uma abertura, o ar que vem da narina passa por aqui para depois ir para o pulmão. Então é muito comum
a gente pegar uma ave, abrir e fazer uma avaliação. Quando ela tem uma mancha branca, eu sempre suspeito, tá, que seja um problema fúngico, que é muito comum. Ave apresentar problema fúngico. Então, nesse caso aqui, esse paciente, ele apresenta provavelmente uma lesão por aspergilose, lá no que seria, né, a porção da fenda palatina, lá no fundo da coana. Como as aves, elas têm um saco aéreo inferior, ou seja, o ar entra, vai para o saco aéreo inferior e depois vem para o pulmão, ou saco aéreo posterior, pode-se fazer uma traqueostomia, digamos assim, no saco aéreo. Então, essa ave, ela tinha um comprometimento anterior, não conseguia colocar o oxigênio, porque deu uma lesão na traqueia, foi feito um catéter no saco aéreo posterior e o oxigênio era mandado porque o oxigênio vai para o saco aéreo, do saco aéreo vai para o pulmão. Então, o ar não estava passando pela traqueia, mas sim entrando direto aqui, através de um procedimento cirúrgico, claro, direto para o saco aéreo posterior. Talvez um dos problemas que eu mais escute, né, das aves, é um problema, normalmente as pessoas veem como um problema respiratório, ela está com peito de facão. Então, o peito de facão é a ave que perdeu todas as estruturas musculares que ela tem no peito, né, por falta de movimentação de asa, por magreza, e fica com essa quilha. Gente, essa quilha não é problema respiratório, essa quilha é problema nutricional. Então, uma ave e doença do facão não é uma doença. Na verdade, é um sinal clínico. Então, essa aparente, né, demonstração da quilha da ave, que é a estrutura onde vai ser inserida a musculatura, essa parte aparente, ela é um animal que está magro, perdendo massa muscular. Ave que às vezes apresenta uma lesão na carina, a carina é essa estrutura aqui em cima dos olhos da ave, que vai ter a porção das narinas, tá? Então, pode ser que às vezes o animal na gaiola, ou o animal que se coça, ele pode levar uma lesão, pode se machucar. Em alguns animais, tem o que a gente já viu lá na questão oftálmica, né? Mas aqui, ó, acumulando secreção. Então, isso aqui nada mais é do que como se fosse meleca, secreção obstruindo a narina do animal, tá? Então, um problema extremamente grave com a obstrução. A ave vai abrir o bico, vai respirar, mas isso aqui compromete. Isso tem muita relação com um problema de manejo. Dieta, comida inadequada, principalmente quando come semente demais, um ambiente muito sujo, e em alguns casos chega a obstruir de forma total, que aqui eu nem consigo ver o orifício, ele está completamente obstruído. Primeira coisa que se tenta fazer é desobstruir, é retirar esse conteúdo, deixar o animal respirar melhor e depois fazer o procedimento. Em caso de atresia ou de não presença, às vezes a gente tem que fazer um procedimento cirúrgico para abrir e permitir que o animal respire. Muitas vezes, o animal tem tanta secreção que ele vai formar como se fosse um abscesso, né, com as células descamativas, e elas obstruem completamente e chega a ficar uma bola para fora. Mesma coisa, e limpa e retira esse nódulo para permitir que o animal consiga respirar de forma tranquila. Às vezes vai ficar feio, tá? Então aqui é uma narina toda obstruída, vai tirar esse conteúdo, vai ficar um buracão, vai sangrar um pouco, mas não tem problema. É melhor isso aqui limpo e com o tempo isso volta ao tamanho normal do paciente. E em alguns casos, como eu falei, a gente faz um flushing. Então o que é o flushing? É pegar uma seringa com uma grande quantidade de líquido, pode ser uma solução fisiológica ou uma solução de flushing, coloca na narina e aperta. Então olha como é a posição, com o bico, a boca para baixo, o bico posicionado, e isso vai pegar todo aquele conteúdo e vai jogar para fora. Normalmente vai sair pela coana, tá? Pela aquela abertura. Não vai fazer falsa via no animal, tá? Pode fazer sem problema nenhum, mas não se esqueça de botar a cabeça para baixo para que não tenha perigo de fazer uma falsa via. E outra coisa que eu já vi algumas vezes, inclusive esse filhote aqui, ó, é um paciente meu, esse da esquerda, é ruptura de saco aéreo. Então, como a ave tem esses bolsões de ar, que o ar entra e sai, se rompe, ele vai formar um acúmulo de ar embaixo da pele. A gente chama de efizema subcutâneo. E aqui, ó, dá para ver, olha como essa calopsita tá volumosa, tá? Eu gosto desse filhote aqui porque a gente consegue ver a expansão do saco aéreo. Nesse caso aqui, eu só consigo ver o aumento de volume da pele. Então, esse quadro é um paciente que teve ruptura de saco aéreo
e formou uma bolsa de ar subcutâneo. Normalmente o tratamento, ele não responde a tratamento que não seja repouso, tá? Se tiver uma contaminação, se suspeitar de alguma coisa, entra com antibiótico, sem problema nenhum, mas normalmente esse paciente, ele tem resolução, não precisando nem de cirurgia. Tá com dificuldade de tratar uma ave, eu recomendo fazer a nebulização. Tem um nebulizador de criança, usa uma caixa, coloca a ave dentro, engata o nebulizador e manda o gás para o animal. Eu gosto muito de utilizar própolis, tá? Eu vejo bons resultados em alguns pacientes que precisam de nebulização. E também existem alguns produtos no mercado que podem ser nebulizados nessas câmaras, né? Para melhorar o quadro do paciente. Então, a nebulização é uma forma interessante. Se não tiver isso, pega um nebulizador de criança, bota um cobertor ou bota um lençol na gaiola do paciente e faz a nebulização lá de 15 minutos, que ele vai conseguir absorver bastante do produto que tem que ser medicado. Tá certo? Então eu vou ficando por aqui e na próxima aula a gente continua com um pouco mais de clínica de aves, tá? Beleza? Pra cá, pra lá.